o intervalo, mas já com o pé no chão e tendo a honra de receber mais uma vez aqui no Boletim a advogada Juliana Modesto, que acaba de assumir a presidência da Associação da Advocacia Trabalhista de Alagoas. Para vocês terem uma ideia, essa eleição ela marca um histórico, porque pela primeira vez em mais de 4 décadas a presidência e a vice-presidência da associação estão sendo exercidas por 2 mulheres. A Juliana assume a presidência ao lado de Hanna Nunes, que assume a vice. Juliana, seja bem-vinda. O que é que representa para você esse momento e essa conquista? Bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, e a todos que nos assistem. Ela representa, não só para mim, mas para todas as mulheres e para toda a sociedade, esse avanço que todos nós vimos buscando, né, Thaís? A gente fala muito sobre representatividade. E aí, quando a gente pensa numa associação que tem 4 décadas, né? Hoje ela tem 41 anos, e a gente pensa o quê? Poxa, nunca foi exercida a presidência por uma mulher. E essa questão da representatividade, ela importa porque quando a gente se enxerga, quando a gente pensa nas novas gerações e a gente vê uma mulher à frente, uma mulher liderando, você vê que inspira outras pessoas a dizer, eu também posso chegar lá. E fala muito mais também sobre o nosso local, que podemos estar onde quisermos, a gente pode buscar esses espaços, porque todas nós, mulheres, temos capacidade para ocupar, desde que a gente queira. Eu falo muito sobre essa liberdade. Não é todo mundo que quer, mas quem quer tem essa opção, tem essa vontade. E tem mulher que simplesmente quer ficar em casa, cuidando dos filhos, ser só mãe, que é maravilhoso. Mas tem aquela mulher que quer ocupar um espaço político, ela quer ocupar um espaço de representatividade, ela quer contribuir com o crescimento da sociedade. E isso é completamente legítimo e fala muito sobre isso. Então, chegar a ocupar esse cargo, esse espaço, dessa nova era que a gente fala assim, poxa, estamos em 2025, chegando em 2026, uma associação que luta por direitos sociais, por justiça social, que entrega à sociedade justiça social e nunca foi liderada por uma mulher. E não falando mal de quem esteve à frente, jamais, né? Porque a gente não constrói novas histórias falando mal do passado. A ATAL, ela foi construída e ela chega hoje forte pela história dos nossos antepassados, dos presidentes que me antecederam. Sou muito grata por toda a história que foi construída e fiz parte dessa construção, porque fui vice-presidente, fui presidente de comissão na associação, né? Já fiz parte da OAB também, então tem uma história construída aí na luta pelos direitos femininos, na luta pela justiça social, pela advocacia trabalhista, que sou apaixonada. Então, para mim, assim, é um prazer inenarrável hoje assumir a presidência dessa associação Eita, nem fugiu agora, mas aí com 4 décadas. Presidenta ou presidente, fique à vontade. No caso, você assume o comando da entidade no momento em que o mundo, né, do trabalho no Brasil passa aí por verdadeiros reveses, né? Lamentavelmente, em desfavor dos trabalhadores. Tem a uberização, tem a pejotização, tem a terceirização da terceirização, que agora no Brasil tem isso, é a terceirização da terceirização. Então, quer dizer, isso tudo em algum momento põe em risco, né, a segurança dos trabalhadores, jurídicas de um modo geral. Como é que a associação, no caso de Alagoas, pode contribuir, de certa maneira, para uma compreensão e atuação também dos advogados? A associação, ela tem um dos enfoques da associação, ela trabalha muito com a questão da capacitação. Então, a gente traz a advocacia junto, né, para a gente estar oferecendo capacitação para a advocacia trabalhista. Por quê? Porque ela vai entregar para a sociedade mais segurança. E aí, dos focos também da associação é essa questão institucional. É esse diálogo que a gente tenta construir, a gente busca construir com os tribunais, né, junto com o Tribunal Regional do Trabalho, e está aí ao lado, né, do tribunal nessas lutas, nessas batalhas, que fala sobre justiça. A gente entende que a justiça do trabalho, ela é necessária. E quando a gente fala dos direitos que foram conquistados ao longo, né, de décadas, que falam sobre luta dos trabalhadores, direitos conquistados arduamente, e a gente vê esses direitos hoje sendo
precarizados, então a gente está sim ao lado, a gente entende que é uma luta necessária e que é momento de se posicionar. Então, quando teve aí algumas decisões que a gente entende que não são tão benéficas para a sociedade, a gente esteve ao lado do tribunal, inclusive a gente fez um ato em favor da Justiça do Trabalho recentemente, junto com o tribunal. Então, justamente, o diálogo é bom. Exatamente, é o diálogo e a gente também se manifestar de forma favorável, lançando notas, junto a movimentos nacionais com a Associação Brasileira, né, da Advocacia Trabalhista, junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, existe todo um movimento, né, de luta e fortalecimento da Justiça do Trabalho que a ATAL faz parte e continuará fazendo parte nesse fortalecimento do direito do trabalhador e de toda a sociedade. É algo assim que precisa ser enaltecido e a gente entende, eu falei da questão do diálogo, porque a gente entende que é necessário que a associação, mais do que nunca, tenha esse diálogo próximo, né? Essa boa relação com a Justiça do Trabalho e também com a Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito. Afinal, o intuito é cada vez mais estar perto também dos advogados para proporcionar melhor capacitação e estrutura de trabalho. Perfeito, porque quando a gente capacita a advocacia, a gente vai garantir que a justiça chegue de forma efetiva, porque, por exemplo, você pode até não ganhar uma causa, mas você sabe que você teve uma assessoria jurídica boa, por quê? Porque aquele profissional ele está capacitado para entregar aquele trabalho. Então, assim, esse é um foco da associação e, inclusive, esse diálogo, né, com o tribunal para que possibilite um exercício profissional livre, com as prerrogativas respeitadas, com honorários justos, porque é a remuneração efetiva da advocacia, né? Nós somos autônomos, então a gente precisa ser bem remunerado e isso fala muito sobre o trabalho que a gente entrega. Então, todo esse conjunto, ele é exercido pela associação para entregar à sociedade, principalmente. O que seria dos trabalhadores se não fossem os advogados trabalhistas, né? Porque quantas causas, né, e quanta justiça social foi feita a partir da correção de rumos determinadas a partir do trabalho dos advogados trabalhistas. A Juliana fez menção a uma tentativa, acreditem, tá? No Brasil, isso pode voltar a qualquer momento, você tem que estar atento, de acabar com a Justiça do Trabalho. Imagina só, depois da reforma trabalhista, eles queriam acabar com a Justiça do Trabalho, realmente seria uma perda para a sociedade, né? Muito. Juliana, dá para contabilizar quais serão os principais desafios relacionados à Justiça do Trabalho nesse momento em que você e a Hanna assumem a presidência da ATAL? A Justiça do Trabalho, eu acredito que hoje realmente vai ser a manutenção da competência da Justiça do Trabalho, né? A gente vem sendo... A Justiça do Trabalho, ela vem sofrendo, digamos assim, não queria usar bem a palavra ataque, mas é uma retirada de competência da Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, a gente vê a questão da pejotização, que vem sendo muito... É o que está em maior evidência hoje, por exemplo. Que você vê o quê? Seria a retirada dessa competência. Então, a partir do momento que você tira, que você puxa a competência para o cível, que você começa a considerar aqueles contratos que eles são da área civil, mas não mais julgados pela Justiça do Trabalho, você começa a esvaziar essa competência da Justiça do Trabalho. A partir do momento que você vai esvaziando, que você vai retirando da Justiça do Trabalho, ela vai ficando menor. E aí a tendência é o quê? Que você destine menos recursos. Então, a gente precisa realmente lutar pela competência da Justiça do Trabalho, mas não é só pela existência e sobrevivência da advocacia, não, e nem da magistratura trabalhista, mas é pelo próprio direito dos trabalhadores. Por quê? Porque é uma justiça especializada, Thaís e Marcos. É uma justiça que estuda para isso, que viveu, que se formou para isso, para estudar as relações trabalhistas dos dois lados, é um equilíbrio. Então, a gente não pode falar que, por exemplo, um juiz da área civil seja competente, um juiz federal seja competente para estar ali lidando com relações que são específicas dos trabalhadores. Até porque precisa se considerar